Boa noite, tudo beleza? Então vamos lá para a nossa aula de 18. Hoje vamos falar sobre técnicas de anti-debugging. Então primeiro nós vamos falar de diversas técnicas, como que um malware pode tentar evitar ou enganar um debugger. E aí depois nós vamos fazer um lab com essas técnicas aí para ver na prática como que funciona. E hoje em dia é muito comum os malwares utilizarem técnicas anti-debugging. Nem que seja a mais simples de todas, mas eles usam alguma. É a técnica anti-reverse mais popular, talvez. Então são técnicas para reconhecer que o malware está sob o controle de um debugger. Então ele emprega técnicas no código dele para ver se ele está sendo rodado num debugger ou não. Porque se ele estiver rodando num debugger, ele provavelmente está sendo analisado, né? Então essas técnicas são para frustrar a análise com um debugger. E se eles descobrem que eles estão sendo rodados no debugger, eles podem, por exemplo, alterar o fluxo do programa, do fluxo normal do programa. Tipo, ele vê que está no debugger, então ele fala, redireciona para cá só para enganar o cara, para ele achar que é outra coisa. Ou ele pode gerar erros ou simplesmente finalizar a execução. Detectou que tem um debugger, finaliza e finaliza o processo. Então existem muitas técnicas de anti-debugging, centenas de técnicas. Tem um paper sobre isso, que é de um cara da Microsoft, que ele cataloga inúmeras técnicas, muitas mesmo, não dá nem pra gente ver todas na aula. Então nós vamos focar nas mais populares, que são as que os malwares mais utilizam no dia a dia. E mesmo assim nós vamos ver umas 10 técnicas, mais ou menos. Então quando nós falamos de técnicas de anti-debug, não são só técnicas para detectar que ele está no debug. São técnicas também, por exemplo, para explorar a vulnerabilidade de um debugger, ou para fazer com que o malware nem abra num debugger. Então, mas a detecção de debugger é a mais comum, que ele tenta descobrir se ele está rodando em um debugger. Então a técnica mais simples e mais óbvia é utilizar a API do Windows, as funções que o Windows disponibiliza através da API, para detectar se o malware está rodando no debugger. É o método mais óbvio de anti-debugging. Existem várias funções do próprio Windows que foram projetadas justamente para isso daí, para dizer se um processo está sendo debugado ou não. Então tem funções próprias para isso, ou também tem funções que não foram feitas exatamente para isso, mas o pessoal descobriu que elas também funcionam para detectar o debugger. Então elas são reaproveitadas da API do Windows. E algumas dessas funcionalidades dessas APIs, elas não são documentadas, mas o pessoal foi lá, pesquisou, testou e fez a engenharia reversa do código e conseguiu descobrir que elas podem ser utilizadas também para detectar um debugger. A maneira mais fácil de evitar essas funções que detectam debugger é modificar manualmente o malware durante a execução para não chamar essas funções. Igual nós fizemos numa aula, nas aulas iniciais lá, que nós alterávamos o código assembly para passar outra string para ser descriptografada. Então que nesse caso
a gente pode alterar o código assembly para simplesmente não chamar a função que verifica se existe um debugger ou não. Isso é um método manual, né? Não é um método muito rápido, você tem que identificar onde que está a função que faz isso e alterar o código lá manualmente, mas funciona. Caso seja preciso utilizar esse método, ele funciona de maneira simples. E um método mais sofisticado é você colocar hooks nas APIs que fazem essa verificação do debugger e alterar o resultado de retorno. Da mesma forma que o malware faz hook na API do Windows para pegar o que ela está fazendo, a gente pode hoocar as APIs relacionadas à detecção de debugger e pegar o resultado e alterar esse resultado. Então agora nós vamos ver algumas das funções mais populares que são utilizadas com essa finalidade de detecção de debugger. Então são funções próprias e prontas do Windows já. Então, de longe, a função mais simples e mais conhecida e utilizada para isso é a isDebuggerPresent. É uma função da API do Windows que está lá na kernel 32. E pelo nome dela nós já conseguimos ver qual é a finalidade dela, né? Simplesmente verificar se o processo que chamou ela está sendo debugado ou não. Existe uma estrutura no endereçamento de memória de cada processo que é chamado de PEB, que é a Process Environment Block. Então todos os processos no Windows eles possuem uma PEB. Dentro dessa estrutura aí, em forma de como se fosse uma tabela, com vários campos, uma structure, dentro dela tem vários campos, e um desses campos da PEB ele chama isDebugged, que fala se o processo que está rodando lá está sendo executado num debugger ou não. Então essa função isDebuggerPresent, ela simplesmente vai na PEB, localiza a PEB, busca o campo isDebugged e verifica se ele está valendo 0 ou não. Então, se o retorno desse campo for igual a 0, quer dizer que o processo não está sendo debugado. Não há debugger anexado àquele processo. E se o retorno for diferente de 0, é porque tem um debugger nele. Então, se um malware, em algum momento do código dele, tiver essa função aí da API do Windows, ele estiver chamando a isDebuggerPresent, ele está verificando se ele tem um debugger. Se tem um debugger anexado a ele. Então isso é uma técnica anti-debugging. É a mais simples e a mais conhecida e utilizada pelos malwares. Tem outra função da API do Windows também, que está pronta lá, que o próprio Windows fornece, que é a Check Remote Debugger Present. Ela é quase idêntica a isDebugger Present, porque ela também verifica o campo isDebug da PEB. Ela faz a mesma coisa que a isDebugger Present, verifica lá o campo da PEB para descobrir se está sendo debugado ou não. Porém, como o nome diz, ela faz isso no mesmo processo que ela está sendo rodada ou em um processo remoto. Na verdade, esse remoto não quer dizer que remoto pela rede, né? Ou seja, é um outro processo que esteja rodando no mesmo micro. Então, desde que seja passado o handle desse processo,
o ponteiro desse processo para ela, ela consegue verificar se outro processo está sendo debugado ou não. A isDebuggerPresent só consegue ver se o próprio processo dela está sendo debugado. Já a CheckRemoteDebuggerPresent ela consegue ver se outros processos que estão rodando no micro também estão sendo debugados ou não. É a única diferença que tem da isDebuggerPresent. As duas checam o campo isDebugged da PEB. Mais uma função da API do Windows, só que essa função é da Native API, da NTDLL. Ela é chamada de NT Carry Information Process. Então, como o nome dela diz, ela recupera informações variadas sobre um processo. Ela fornece várias informações sobre um determinado processo. O primeiro parâmetro que é passado para essa função é o handle do processo, né? O ponteiro do processo no qual você quer descobrir informações. E o segundo parâmetro que passa para ela é o tipo de informação que você quer recuperar, que você quer saber. Então, se houver essa função no código de um malware, vocês verem que o malware está chamando a NT Carry Information Process, e o segundo parâmetro dela for o valor 7, quer dizer que o malware está solicitando a informação se o processo está sendo debugado ou não. Então, se o segundo parâmetro for igual a 7, quer dizer que ele está solicitando se ele está sendo debugado ou não. Então, o retorno é o mesmo que as outras. Se retornar 0, quer dizer que não está sendo debugado, e valor diferente de 0 está sendo debugado. Então, quando for identificado o uso dessa função aí, o que devemos notar é se o segundo parâmetro que está sendo passado lá nos pushes é o valor 7. Se for, é uma técnica de anti-debugging. O malware está tentando descobrir se está sendo debugado. Então é mais uma função da API do Windows. Essa é da Native API. Essa é uma outra função da API do Windows, que ela é utilizada para detectar debug, mas é de forma indireta. Ela não foi feita exatamente para detectar debug. A função original dela é ser utilizada para enviar uma string para um debugger exibir. Então, se um programa ele quer enviar uma string para o debugger exibir, uma janela, por exemplo, ele usa essa função. Mas ela também pode ser utilizada para descobrir se existe um debug ou não. Por quê? Porque se a função for chamada e não houver um debug anexado ao processo, a função vai retornar erro. E se a função for chamada e houver debug, não há nenhum erro. Então, o que o malware pode fazer? Ele chama essa função e verifica o retorno dela. Se ela retornar um erro, quer dizer que não tem debugger. E se ela não retornar erro, quer dizer que tem um debugger. Então, através do retorno do erro ou não, descobre se há um debugger presente no processo. Então, uma função que não é exatamente para detecção de debug, mas ela pode ser utilizada também. Então, se encontrar essa função no código, é bom ficar de olho para descobrir o que ela está fazendo, principalmente com o retorno dela. Essas foram funções prontas já que tem no Windows, que é só o programa chamar
verificar o retorno, né? Mas, ao invés de utilizar essas funções prontas, os programas podem fazer uma checagem manual das estruturas. Porque nós vimos, por exemplo, que a isDebuggerPresent e a checkRemote.debuggerPresent, elas utilizam a PEB, ela simplesmente lê a PEB em busca de debugger e retorna o valor da PEB. Então, ao invés de usar a função pronta para isso, eu posso simplesmente fazer um código que leia a PEB manualmente e retorna o valor do campo isDebugged. Então, utilizar as funções da API do Windows é um método muito mais fácil de detectar, de nós detectarmos, né? Porque se nós encontrarmos o nome lá da função, já detectamos que o malware está tentando detectar que se está sendo rodado num debugger ou não. Só que é possível fazer a mesma coisa que as funções fazem, porém manualmente. Dessa forma fica algo mais oculto, né? Também caso as funções anti-debugging estejam sendo hookadas, essa checagem manual evita o hook das funções. E a checagem manual é o método mais popular de anti-debugging. Existem várias flags dentro da estrutura da PEB que fornecem informações sobre a presença de um debugger. Nós vimos que existe uma flag exatamente para isso, mas existem outras flags também que servem para detectar se o processo está sendo rodado no debugger ou não. Então, agora falando da PEB, né? O que é isso? É a Process Environment Block. É uma estrutura mantida pelo sistema operacional para cada processo em execução. Essa estrutura contém parâmetros e informações de user mode para os processos. Por exemplo, na PEB ficam as variáveis de ambientes, a lista de módulos carregados pelo processo, as DLLs, né? Endereços de memória e status do debugger. E como nós vimos, as funções da API do Windows, elas verificam as flags da PEB. Então, o que precisamos gravar? A instrução que acessa a PEB sempre vai ser essa daqui, ó. FS local 30 hexadecimal. Então, em qualquer trecho de código, se ele quiser acessar a PEB, ele vai ter que usar essa instrução aí. Que é um endereço de memória, né? Que é ele usa um registrador que é utilizado para segmentação da memória e acessa o endereço 30 dele, 30 hexadecimal. O FS é um registrador de segmentação da memória. Então, esse código sempre vai ser o mesmo. Qualquer processo, sempre para acessar a PEB do processo, é o FS30. Sempre. Isso daí ele retorna um ponteiro da PEB, né, do primeiro byte da PEB. E aí, a partir da localização da PEB, é feito referências para as flags, né? Que nós vamos ver aqui, acho que no próximo slide. Aqui, ó. Então, essa é a estrutura da PEB. Então, nós damos vários campos. Por exemplo, o primeiro campo ele é reservado, ele tem 2 bytes. Depois, o segundo campo é o campo que interessa pra gente, que é aquele que a isDebuggerPresent verifica, que ele é chamado de bin debugged ou isDebugged. Depois temos vários outros campos reservados,
parâmetros do processo, várias coisas. Então cada campo é uma flag. Então, por exemplo, eu quero acessar o ponteiro inicial da flag, eu uso o fs30. E aí eu quero acessar o campo bin debugged. O que eu faço? Faço fs30 mais 2 bytes. Aí eu vou estar lá no segundo campo, que o primeiro campo possui 2 bytes. Então é possível acessar esses campos da PEB pelo ponteiro do fs30. Então a segunda flag, a bin debugged, ou a isDebugged, ela indica se um processo está sendo debugado ou não. Então aqui nós vemos dois códigos em assembly que fazem a mesma coisa. E é legal entender esse código porque é justamente como os malwares utilizam para detectar debugger. Então vamos olhar primeiro esse quadrado aqui do move, método utilizando o move. Então temos aí algumas instruções assembly. E vamos ver o que elas fazem. Primeira coisa nós vemos aqui. Ele está movendo o ponteiro da fs30 aqui, ó, para o EAX. Então só de nós encontrarmos no código a referência ao fs30 quer dizer que ele está acessando a PEB. Então já é algo para a gente ficar de olho, porque o código está acessando a PEB. Então ele pegou o ponteiro e jogou no EAX. Então agora o EAX está apontando para a PEB, para o primeiro byte da PEB. E aí o que ele faz? Ó, no segundo move, ele faz EAX mais 2. Então ele está acessando o endereço inicial da PEB mais 2 bytes. E joga o valor disso daí no EBX, o valor desse campo aí. E se nós voltarmos aqui, vai dar justamente aqui, ó, EAX mais 2 no campo bin debugged. E aí então ele testa se o EBX é 0. Esse teste EBX, olhando assim, é meio estranho para quem nunca viu. Parece que ele está testando se o EBX é igual a EBX. Mas na verdade ele está testando se o EBX é igual a 0. Sempre que vocês encontrarem teste com dois registradores iguais assim, ele está testando se o valor do registrador é 0. Então dessa forma ele pegou o valor da flag bin debugged da PEB, jogou no EBX, está testando se esse valor é 0. Por quê? Porque se ele for 0, quer dizer que o processo não está sendo debugado. Se ele for diferente de 0, ele está sendo debugado. E aí depois ele faz um JZ, que é Jump If Zero. Pule para o código se ele for 0. Então, pula para onde aqui? Aqui está falando que vai pular para um código chamado de No Debugger Detected. Então quer dizer, se eu não estou sendo debugado, pule para esse endereço aí. E aí teria um código continuando aqui para se estivesse sendo debugado. Então esse é o primeiro método que ele está utilizando para ver se ele está sendo debugado ou não. Aqui nós vemos que ele é um método manual, né? Ele está checando a PEB manualmente. Não vai ter nenhuma chamada API do Windows que faz essa detecção. Ele faz manualmente isso. Então é um pouco mais difícil de detectar, né? Você vai ter que ler o código e tentar descobrir
se ele está executando essa técnica aí, baseado no uso da PEB. E aí ao lado nós vemos outro método que também é possível fazer isso, que é o método com push pop. Esse é um pouco mais tricky, mais engenhoso um pouquinho. Então a primeira coisa que nós vemos, um push FS30. Então o push nós sabemos que ele coloca o valor na pilha, né? Sempre que tem um push ele está colocando um valor na pilha. Então ele está pondo o ponteiro da PEB, né, o FS30 na pilha. O endereço que aponta para a PEB, para o primeiro byte da PEB, ele está colocando na pilha. Lá na stack. Beleza. E logo depois tem um pop EDX. E o pop nós sabemos que faz justamente o contrário do push. O pop pega o valor que está no topo da pilha e retira da pilha e joga no registrador que ele está utilizando aí. Então ele fez um push, jogou na pilha, depois deu um pop EDX e jogou o ponteiro da PEB no EDX. Então ao invés de utilizar um move, igual o outro utilizou, ele usou um push pop para ficar um pouco mais furtivo, ou sei lá, um pouco mais difícil de entender. Então agora o EDX está valendo o ponteiro da PEB, né? Está apontando para a PEB. E aí depois ele usa um compare para comparar. O que ele faz? Ele compara se o EDX mais 2, que é justamente o campo bin debugged da PEB, ele compara se ele é 1. Porque se aquele campo for 0, não está sendo debugado. Se for 1, ele está sendo debugado. Então ele compara se o campo é igual a 1. Porque se ele for 1, ele quer dizer que ele está sendo debugado. E aí nós vemos um JE, jump if equal, pule se for igual. Então, se o valor for 1 mesmo, pule para debugger detected. Pule para uma função que vai fazer alguma coisa para enganar o debugger ou vai finalizar o processo. Então, se o valor for 1, pule para a função debugger detected. Então, é a mesma coisa que a outro método faz, porém com algumas instruções diferentes. Só para ficar um pouco mais complicado. Então, se nós estivermos debugando o malware, encontrarmos trechos de códigos semelhantes a esse, principalmente o que nós temos que verificar é se está usando o FS30 e se depois de usar o FS30 ele faz um acesso FS30 mais 2, que é exatamente o campo lá. Então, se nós detectarmos isso, para evitar que o debugger seja detectado, se nós estivermos dando step in ou step over lá no debugger, linha por linha, nós simplesmente alteramos a zero flag da comparação, porque o resultado dessas comparações é armazenado na zero flag. Então a zero flag vai valer 0 ou 1. Então é só a gente inverter se nós estivermos debugando. Então o teste, por exemplo, se o teste aqui no primeiro método retornar 1, quer dizer que os valores que é diferente de 0. Então o debugger foi detectado. E aí é só a gente manualmente lá no OLE mesmo e lá na zero flag pôr para 0. E aí quando chegar no JZ ele vai pular para o debugger não detectado, né? E o mesmo é com o compare aí também. Então tudo dá para manipular, tanto o valor dos registradores quanto o valor
das instruções, memória e tal, nós conseguimos alterar lá no debugger, em tempo de execução, né, na memória. Então esses foram a checagem manual através da flag bin debug. Existe outra flag na PEB também, que é a NT Global Flag. Essa é uma flag um pouco mais obscura, que não tem assim uma documentação tão boa, mas que alguém descobriu que ela pode ser utilizada para detectar um debugger. Por quê? Ela parte do princípio que os processos são executados ligeiramente diferentes quando eles estão no debugger, estão rodando no debugger. Por exemplo, a forma como é criada a heap de um processo fica numa flag não documentada da PEB, que é a NT Global Flag, que ela fica no offset 68. Então isso é importante lembrar. Fica no offset 68 da PEB. Porque nós vimos no slide anterior que a bin debugged ela fica no offset 2, né? Que é o ponteiro inicial mais 2 bytes. Essa flag aqui ela fica no ponteiro inicial mais 68 bytes, hexadecimal, né? Então, se o valor desse offset for igual a 70 hexadecimal, nós sabemos que estamos executando em um debugger. O que a gente precisa saber é só isso. Se o malware acessar a PEB pelo FS30, depois somar mais 68 o ponteiro da PEB, então ele está acessando agora a NT Global Flag. E se ele estiver verificando se essa flag é igual a 70 hexadecimal, ele está tentando descobrir se ele está sendo debugado ou não. Por que 70? 70 aí é uma combinação de várias flags quando uma heap é criada por um debugger. É um pouco complexo entender por que chegou nisso daí, mas descobriram isso, pesquisaram e descobriram que se esse valor for 70, é porque o processo está sendo debugado. Então é mais um método manual de checagem da PEB para descobrir se o processo está sendo debugado ou não. Agora esses métodos aqui, eles são um pouco mais genéricos, mais abrangentes. São métodos de anti-debugging que verificam resíduos do sistema para descobrir a presença de um debugger no sistema. Porque o malware pode simplesmente buscar, por exemplo, se existe o executável de debugger no sistema. Ele pode simplesmente fazer uma varredura nos arquivos e ver se existe um executável oli.ez, olidbg.ez ou indbg.ez. Então existem inúmeros métodos manuais, né, de checagem de resíduos do sistema. Então eles podem fazer essas checagens para descobrir se está sendo, não se está sendo debugado, mas pode ser que no momento nem esteja sendo debugado, mas se existe um debugger instalado no sistema. Como que isso daí pode ser feito? Pode ser por uma chave do registro. Isso é um método menos comum, porque existe uma chave lá no registro, que é na Local Machine Software, Microsoft, Windows NT, Current Version AE Debug, que caso você tenha um debugger instalado no seu sistema, ele vai estar configurado nessa chave do Windows aí.
Mas isso provavelmente é se você instalar um debugger pelos métodos convencionais, tipo debugger do Windows, pelo instalador do Windows e tudo mais. Mas o OLIDBG, por exemplo, que a gente usa, ele nem tem instalação. Ele não tem instalação, ele é um zip, você dezipa e executa lá o .ez dele. Não tem instalação, então ele não vai estar nessa chave aí. Mas caso seja instalado um debugger pelo instalador do Windows e tudo mais, ele vai estar nessa chave aí. Aí o malware podia simplesmente buscar nessa chave se tem alguma coisa nela. Porque se tiver, é porque tem um debugger presente no sistema. E aí ele pode deixar de rodar por causa disso. Ou os métodos mais simples e comuns, eles podem verificar diretórios, procurar se existe uma pasta chamada OLIDBG, WinDBG, Immunity Debugger, etc. Arquivos, nome de arquivos do OLI, dos outros debuggers. Pode fazer uma checagem na memória para ver se tem alguma coisa referente a debugger. Os processos que estão sendo executados, se existe algum processo de debugger rodando. Então, existem inúmeros métodos manuais aí de verificação se tem um debugger no sistema ou não. E também eles podem verificar, esse é até um método que eles utilizam, alguns malwares utilizam como técnica de debugger, que é verificar através da função da API do Windows Find Window, que busca todas as janelas que estão abertas e ele pega o título dessas janelas e verifica se o título de alguma é o de algum debugger. Por exemplo, se o título de uma janela começar com OLIDBG, aí ele vai descobrir que tem uma janela de um debugger aberto. E, inclusive tem os plugins do OLIDBG, que são os plugins para desfazer essas técnicas de anti-debugging, para enganá-las, que você marca a opção que para mudar o título da janela do OLI. Aí quando o OLI está executando, ele põe um título aleatório lá na janela, só para evitar essa técnica específica aí do Find Window. Então, dessa forma, temos inúmeros métodos manuais para checagem de um debugger presente no sistema. Algumas outras técnicas comuns também para a detecção de debugger é identificar o comportamento dele. Porque os debuggers eles usam breakpoints e step, linha a linha, que é aquela execução que a gente vai executando o programa linha por linha, vendo o resultado. Quando nós fazemos isso, essas operações modificam o código do processo na memória. Como nós vimos, o breakpoint, por exemplo, ele altera o código do programa e coloca uma instrução int3 no código. E aí quando o processador encontra o int3, ele pausa a execução. Então o breakpoint ele altera o código para poder pausar a execução do programa. Então essas operações elas modificam o código do processo. E o malware pode tentar detectar isso, detectar alterações no código dele. Então tem uma técnica que chama de int scanning, que é fazer a busca por a instrução int no código. Então o breakpoint altera o código do programa e adiciona o CC, que é o hexadecimal para a instrução int3. E o malware pode buscar no próprio código dele se existe esse opcode aí, se existe o CC. Se na memória dele tem essa instrução. Porque nenhum programa usa essa instrução numa execução normal, Então se ele detectar que no espaço de memória dele referente ao código tem a instrução CC, ele detecta que ele está sendo debugado, porque tem um breakpoint nele. Então é uma forma de ele detectar também.
Uma outra forma é através de checksums. O princípio é o mesmo que o int scanning. O que ele faz? Ele verifica se o checksum do código ou o MD5 do código bate. Ele faz toda a varredura do código, tira um checksum do código na memória e ele já vai ter esse checksum original, né, salvo, falando que qual o valor que o checksum deve ter. Então, se o checksum estiver diferente, é porque o código dele foi alterado de alguma forma. E aí ele consegue descobrir que estão alterando o código dele, ou então provavelmente ele está sendo rodado num debugger. Tá, mais uma técnica utilizada. Uma outra técnica bastante popular é o que a gente chama de timing check. Uma forma popular de detectar debugger. Porque quando os processos estão sendo debugados, estão sendo executados através de um debugger, eles são executados mais lentamente do que se eles estivessem sendo executados normalmente, né, sem debugger. Mesmo que eu não esteja colocando nenhum breakpoint, não esteja indo linha a linha, mesmo assim, só do fato de rodar com um debugger, ele já fica mais lento. Porque o debugger está lá anexado a ele e isso já deixa o tempo de execução mais lento. Pode ser que sejam frações de segundos, mas fica mais lento. Então essas técnicas de time checking, elas fazem a verificação do tempo de execução de um processo. O que elas fazem? Primeiro elas gravam timestamp. Aí depois o programa executa algumas operações, ele deixa executar algumas coisas, depois grava outro timestamp e aí compara. É tipo um headshot do tempo de execução. Tira o primeiro shot, primeiro tempo, executa, tira o segundo tempo e compara. E aí ele já vai saber um tempo razoável de execução. Aí ele vai ele já vai saber se o tempo de execução dessas instruções forem maior que tal, maior que x, quer dizer que eu não estou executando meu processo num ambiente normal, estou sendo executado por um debugger. Então aí eles detectam que eles estão sendo debugados. Então elas buscam o tempo de execução das instruções. Uma outra forma que pode ser utilizada são as exceptions. Exception é quando ocorre um erro no programa, né? O programador fez um programa, ele pode, por exemplo, manipular esse erro, ou seja, ele pega o erro e exibe uma mensagem personalizada para o erro, falando alguma coisa, tipo operação inválida, parâmetro tal está em branco, alguma coisa assim. Então o programador ele pode criar essas exceptions manualmente pelo programa dele, pela linguagem de programação dele. Mas se ele não fizer nada, o próprio Windows já tem esses códigos para manipularem as exceptions. Se o programa não exibir nada, o Windows vai dar uma mensagem de erro, falando, aconteceu alguma coisa no seu programa, quando dá algum erro. Mas quando um programa está sendo debugado, por default, todos os erros que dão no programa, o debugger que captura o erro. Ao invés de ele passar para o programa ou para o Windows manipular esse erro, né, dar uma mensagem, não. Os debuggers, por padrão, eles pegam o erro e aí eles
manipulam esse erro, né? Eles tipo dão a opção de a gente analisar o erro. Para todo erro do programa que dá, o debugger ele captura essa exception. Então, pelo fato de ele capturar essa exception e não o Windows ou o programa, isso torna mais lento a execução também, né? O que o malware pode fazer? Ele pode manualmente, de propósito, gerar uma exception, gerar um erro no programa, verificar o tempo que essa exception é tratada, se ela está sendo tratada pelo programa ou não, e aí ele vai saber se o debugger capturou a exception ou não. Então existem inúmeras funções do Windows que podem ser utilizadas para fazer essa checagem de tempo aí. Não são só funções relacionadas a data e hora para fazer esse timestamp. É qualquer contador que o computador tenha, que o processador tenha. Então existem inúmeras funções para isso. Algumas dessas funções estão listadas aí. Por exemplo, a RDTSC, Carry Performance Counter, getTickCount. Então essas funções, elas são funções que retornam contadores. Por exemplo, a tickCount são aqueles ciclos que o processador tem, né? O clock dele, né? Que ele vai executando. Então o malware pode usar essa função para ver quantos ciclos, quantos ticks foram executados depois que as instruções dele as operações foram executadas. Ele compara se a quantidade de ticks estão razoáveis ou foi bem mais do que o normal, porque quer dizer que ele foi mais lento. E aí tem um debugger anexado a ele. Agora essa técnica, ela é uma técnica também de anti-debugging, mas não para detectar se o malware está sendo debugado ou não. É para interferir na funcionalidade de um debugging. Essa técnica ela é chamada de TLS callbacks. Eu já cheguei a comentar em outras aulas sobre elas, porque por padrão nós sabemos que a primeira instrução a ser executada por um programa é a instrução que está lá no entry point, né? O endereço que está no entry point. O entry point de um programa é o endereço da primeira instrução que vai ser executada por ele. Então, por padrão, os debuggers, assim que nós carregamos um arquivo num debugger, ele para a execução justamente no entry point do programa. Só que essa técnica de TLS callback, ela pode ser utilizada para executar código antes do entry point do programa. Esse TLS ele lida com as threads. Permite que cada thread mantenha valores diferentes para uma variável declarada como TLS. Então, se eu tenho uma variável global, que são utilizadas pelas threads, através desse método do TLS, eu consigo que a mesma variável tenha valores diferentes para cada thread. Então, é uma função para suportar as threads, né? Para fazer com que as threads executem corretamente, para programas multithreads. E quando esse método de TLS callback está sendo utilizado, tanto com fins legítimos quanto fins maliciosos, o arquivo PE, né, o executável, vai ter uma seção denominada .tls. E também é fácil de descobrir com AIDA, porque sempre também vai ter um export. Os programas que usam esse método TLS callback
vão ter um export chamado TLS callback. Ele vai estar listado lá na janela de exports do programa. Então, se você abrir um programa no AIDA e abrir a aba de exports dele, se ele tiver TLS callback, quer dizer que esse código ele é executado antes do entry point do programa. Então, para detectar essa técnica, se algum malware utiliza essa técnica, é só ver se existe esse TLS callback nos exports. Então, o autor do malware pode simplesmente embutir código malicioso ou o programa dele inteiro nessa seção TLS callback. Ela vai ser executada. Aí nós abrimos o malware com debugger. E aí a TLS callback vai ser executada automaticamente antes do entry point. E aí o debugger vai parar no entry point pra gente. A gente vai achar que está na primeira instrução do programa, mas o programa vai ter executado um monte de coisa antes já. Vai ter provavelmente infectado a máquina já. Então isso daí interfere na funcionalidade do debugger. É para enganar um debugger, né? Você acha que está lá no início, mas ele já fez tudo, porque ele usa esse método TLS callback. Então, para evitar que o OLDBG execute esse TLS callback antes do entry point, é possível ativar uma opção do OLI, que está lá em Options, Debugging Options, Events. E aí tem lá uma opção de System Breakpoint, que aí ele vai parar exatamente antes de qualquer coisa que seja executado, inclusive antes da TLS callback. Quando você carregar o executável no debug, ele vai parar antes de tudo. Então nesse caso o ideal é você abre o malware no AIDA, ver se ele possui um export TLS callback. Pode ser em outra ferramenta também que exibam os exports. Detectou essa ferramenta e precisou debugar, você vai lá no OLI, vai nessa opção lá, Options Debugging, Options Events, e coloca System Breakpoint. E aí então você carrega o malware no OLI. Aí dessa forma você evita essa técnica aí, para enganar o debugger. Essa outra técnica para interferir no debugger, eu falei relacionado a time check, mas o mesmo se aplica aqui. Não é por time, mas é para ver se o debugger está pegando as exceptions ou não. Então as exceptions, elas podem ser utilizadas para detectar um debugger. O malware ele pode gerar uma exception e verificar se ela foi interceptada pelo debugger, que é o comportamento padrão dos debuggers, é interceptar as exceptions. Porque o debugger não passa diretamente para o processo manipular a exception. Então, para evitar essas técnicas são bem comuns de anti-debugging, inclusive, principalmente em packers. Os packers, para evitar que você consiga rodar o código deles num debugger, eles têm inúmeras técnicas de anti-debugging e eles usam muito manipulação de exceptions para detectar o debugger. E aí, detectando, eles rodam de forma diferente ou finaliza a execução. Então, para evitar que o debugger pegue as exceptions, é possível marcar lá no OLDBG para passar para o programa todas as exceptions. Tipo, para o OLI vai ser transparente, ele não vai pegar nenhuma exception e vai passar para o programa, assim como é executado normalmente. Então essa opção está lá no Options, Debugging Options, Exceptions. Aí você manda passar as exceptions, sejam passadas para o programa manipular. Todas elas.
Aí o malware vai gerar uma exception manualmente, vai ver que o próprio malware manipulou a exception e não vai detectar o debugger. Por fim, uma outra técnica que os malwares, os programas podem utilizar é explorar vulnerabilidades do próprio debugger. Porque os debuggers, eles possuem vulnerabilidades como qualquer outro programa, né? E o malware pode atacar para impedir que o programa seja debugado. No Oli, essa versão que nós usamos, que é bem antiga já, mas é a última versão estável, acho que a versão 2 ainda não é estável. Ela tem vulnerabilidades bem conhecidas e populares, que elas dizem respeito a como o Oli Debugger ele manipula o PE header, como que ele lê o, o header do arquivo PE, o cabeçalho. E aí o pessoal descobriu que, eu não me lembro exatamente qual campo, mas tem alguns campos do cabeçalho do arquivo PE, se eles tiverem um valor muito grande, eu acho, eu não me recordo exatamente. Então, se eles tiverem alguns valores estranhos, simplesmente o OLEDBG não abre, não consegue abrir o arquivo PE, esse arquivo PE. E aí ele crasha o programa. Você vai mandar abrir no Oli e o Oli vai falar que não consegue abrir, que não é válido e vai finalizar. Então, o arquivo não é nem aberto dentro do Oli. Então, essa vulnerabilidade do Oli é explorada para causar um crash, né? Para dar um erro no Oli e ele não rodar. Mas aí nesse caso é só corrigir. Se você está tentando abrir um arquivo no Oli e você não consegue nem abrir, nem carregar lá, aí é só você corrigir o cabeçalho do arquivo PE e ele vai conseguir abrir. Eu não me recordo se eu creio que eu coloquei isso daí na apostila, qual campo que era, ou se não tá em algum material de referência. Mas é bem conhecido na internet, também é fácil de achar. Então nós vimos até aqui inúmeras técnicas, né? Um monte de coisa que eu falei aí. Umas 10 técnicas ou mais podem ser utilizadas para detectar o debug ou para interferir na execução dele. E não são todas as técnicas que existem, mas provavelmente são as principais. E aí agora nós vamos fazer um lab para ver algumas técnicas dessas na prática e como derrotá-las, né? Como fazer com que elas não tenham efeito numa análise. E essas técnicas, como eu disse, são bem populares. É fácil encontrar malware que utiliza essas técnicas, porque como eu disse, os scripters e as ferramentas de hoje em dia, elas é só um checkbox lá que o cara usa para escolher se ele quer uma técnica de anti-debug, quer uma técnica de anti-sandbox, etc. Então, é muito comum encontrar malware com essas técnicas de anti-debug. Então, isso daí interfere na nossa análise. E aí é bom saber como que a gente pode fazer para enganá-las, né? Porque o debugger é uma ferramenta bastante utilizada na análise de código, né? Então, se nós não conseguimos usar ela, às vezes dificulta a análise. Beleza.
Então tá aqui. Então vamos lá, o nosso lab é o 1002. Então tem um executável aí. Aqui está. Então, início de rotina, verificar se ele tem algum packer, proteção. Microsoft Visual C++ não está com packer. Isso é um bom sinal. Então eu vou abrir ele no AIDA. Mais uma vez, como eu disse em outras aulas, a sequência de passos que você executa depende da preferência de cada um. Não precisa seguir exatamente o que eu estou falando, a sequência que eu estou falando. Aqui eu sigo uma sequência mais voltada para a aula, né? Para mostrar as técnicas na aula. Mas no dia a dia pode utilizar a sequência que for melhor para vocês. Então vou abrir o malware no AIDA. Lab 1002. Aquela questão que eu falei da TLS callback, então se esse malware tiver, ele vai estar aqui, ó. Então ele não tem aquela técnica de TLS callback que executa código antes do entry point. Se tivesse, qualquer malware que tenha essa técnica vai ter um export aqui a mais. Além do start, vai ter o export TLS callback. E aí você vai conseguir visualizar o código aí. Se eu não me engano, em alguma aula nós abrimos um malware, não lembro se era o DLL, que tinha um export chamado TLS callback, que ele usava essa técnica aí. Então esse daqui não tem, beleza. Então esse start aqui é o início do programa, né? Então eu vou seguir aqui com a análise do programa baseado na aula que é para mostrar as técnicas de anti-debug. Mas lógico que se nós fizéssemos análise comum, poderíamos ver as strings, as funções, as imports do programa. Por exemplo, aqui nos imports nós podemos buscar se tem algum daqueles imports que são para detectar o debugger. Porque lembra que eu falei que tinha os métodos prontos, né, que utilizam a API do Windows, e os métodos manuais. Então, se tiver alguma função que detecta debugger pela API do Windows, essa função vai estar listada aqui nos imports. Então, dá para buscar o nome delas aqui, ó. Deixa eu ver se esse daqui tem. Esse parece não ter nenhuma função da API do Windows utilizada para detecção de debugger. Não encontrei aqui o nome de nenhuma.
Mas então vamos seguir no código aqui do programa. Então o start é o entry point, né? Eu vou clicar aqui 2 vezes para eu ser direcionado para o entry point do programa. Então aqui é o código, o bloco principal de código. Aqui temos uma call get version, get current version number of Windows information about the operating system platform. Uma função do Windows, não tem importância. Aqui tem uma call, descendo, error, exit, descendo ele finaliza já. Então aqui tem uma call, só tem uma call entre o final e o começo. Então essa call provavelmente é a do código principal. Eu até posso renomear ela aqui, ó. Vou renomear para principal. Para renomear é só clicar em cima do que você quer renomear, apertar a tecla N de name. Então vamos ver aqui nesse bloco principal aqui. Heap create, criação da heap. Na verdade, esse aqui não é o principal ainda, eu achei que era. Isso aqui é só para criar heap. Vou até tirar o nome aqui. Fast error não, it, command line. Aqui nós temos uma call main, então deve ser essa. Como isso daqui é em C++, já foi reconhecido que isso aqui é o main do programa. Esse aqui tá com mais cara mesmo. E aqui começa a parte interessante do programa. Ó, aqui tem uma call, push. E olha o que nós encontramos aqui nessa linha, ó, move fs30 pro EAX. Então, se nós encontramos isso, já acende um alerta pra gente que tá fazendo referência a PEB. Não é ainda Rafael, eu fui aqui do Start, ó. Você clica 2 vezes no Start, no Export. Aí você desce todo esse bloco. Aí lá no final vai ter call underline main, que é o código principal do programa. Aí você clica 2 vezes. Aí chega onde eu tava. Então nós encontramos aqui já o FS30, ó. Tá fazendo referência a PEB. E jogando o ponteiro da PEB no EAX. E depois, mais importante, EAX mais 2, ó. Jogando EAX mais 2 no BL.
o PEB mais 2 vai dar direto naquela flag bin debugged, para descobrir se está sendo debugado ou não. O BL é o EBX, só que acessando só 8 bytes, ou 8 bits dele. Que ao invés de usar os 32 bits do registrador inteiro, ele está usando só 8, porque não tem necessidade de usar 32, já que a flag ou vai ser 0 ou vai ser 1. Então ele está jogando o valor da flag no registrador EBX, que está sendo acessado só pelo BL. E aí depois ele joga EBX, o BL, num valor da pilha, uma variável da pilha. Depois ele pega esse valor de novo e joga para o EAX. Isso daí é só para ele, se eu não me engano, zerar e converter o valor de um registrador com 8 bits para o 32 bits de novo. Esse move SX. Então, na verdade, em outras palavras, ele não fez nada aqui. Ele só copiou de um lugar para o outro, mas é a mesma coisa. Copiou o valor da flag para o BL, jogou o BL numa variável da pilha. Aqui o Aider chamou de var 1820. Depois jogou esse valor dessa variável para o EAX. Então, o valor da flag lá, bin debugged da PEB, está no EAX agora. Ó. E aí, então, ele testa o EAX. Ó. Teste EAX. Isso aqui quer dizer que verifique se o valor do EAX é igual a 0. E aí depois tem um JZ, Jump If Zero. Então, se o valor for 0, eu vou pular para o endereço 403573. E o que nós vimos nos slides? Que se essa flag retornar 0, quer dizer que o programa não está sendo debugado. Se ela retornar 1, ela está sendo debugada. Então aqui quer dizer o quê? Pule para esse endereço se eu não estiver sendo debugado. Então vou renomear esse endereço para no debugger. Ó, JZ, pule para no debugger, que é aqui, para continuar a execução. E essa call aqui, ela vai ser executada só se o programa estiver sendo debugado, ou seja, o valor não vai ser 0. Então eu vou renomear esse call aqui para debugger present. Tá aqui. Então vamos seguir o fluxo aqui, continuar. Então ele não detectou o debug, ele vai continuar aqui. Aqui ele vai acessar a PEB de novo, ó, FS30. Aqui ele está passando o ponteiro 18 para PEB, da PEB, ó, o offset 18, jogando no EAX. E aí lá embaixo ele compara se o EAX é igual a 0. Nós não vimos nos slides esse offset 18 da PEB. Mas eu creio que ele está na apostila ou se não está no livro, no Practical Analysis. Mas é um outro método de detectar também se está sendo debugado pela PEB. E aí que nós vemos aqui, ó, a mesma sequência de código. Ó. Se não estiver sendo debugado, continua.
Se tiver sendo debugado, ele chama a mesma função debugger present. Então, o que que essa função, vamos ver o que essa função debugger present faz. Eu cliquei 2 vezes em cima dela. Então, de modo geral, vamos ver aqui, ó. Chamando get module file name, que é para obter o nome do arquivo, né, do módulo que está sendo executado. Nesse caso seria lab1002.ez. Aqui ele pega get short path name. E aqui nós vemos uma string, ó, /c del espaço. Vai ter várias outras funções aí no meio. Vamos ver por cima se dá para detectar o que ele está fazendo. Ó, aqui nós vemos uma outra string, tipo um redirecionamento para null, né? Maior null. Aí aqui nós vemos, ó, uso shell execute. E um parâmetro desse daí é o cmd.ez, ó. E aqui no final nós vemos chamada do exit. Ó, exit. Que termina o processo. Só que antes ele executa o cmd. E ele tem alguns parâmetros aqui que ele recebe em cima. Ó, aqui, às vezes que ele pegou o nome do arquivo, aqui ele está usando string /c/del, aqui null, aqui cmd.ez. Então dá para imaginar mais ou menos o que ele faz. E aí ele finaliza o processo. Então se o programa estiver sendo debugado, ele vai fazer isso. Vai finalizar o processo e vai fazer alguma coisa antes. Com o cmd. Que pelos nomes das strings, parece que ele tenta dar um del. Tenta apagar o arquivo do processo. E finaliza o processo. Mas vamos voltar aqui no fluxo normal. Então nós vimos esse bloco, ele chamou o mesmo debugger present, e aqui nós temos outro bloco de comparações com o FS30. Ó, de novo, o FS30 manda para o EAX. Depois copia o valor 68, o EAX mais 68, e joga no EAX. Aqui sim nós vimos nos slides. Lembra que o offset 68 é a flag NT Global Flag, lá da PEB. Ó, aqui o que ele faz, ó. Ele subtrai do EAX o valor 70. Isso aqui é uma forma legal que ele está fazendo. Porque nos slides nós vimos que se o offset 68 da PEB, se o campo lá, a flag 68, na posição 68 da flag, tiver o valor 70 hexadecimal, quer dizer que está sendo debugado. Então ele jogou primeiro o valor dessa flag 68 no EAX e depois subtraiu 70 do EAX. E olha o que ele faz aqui, ó. Aqui ele faz uma atribuição à toa, né? Joga o EAX numa variável e depois compara se o valor dessa variável é igual a 0.
Então, para fazer a comparação, se o valor da flag é 70, ele fez uma subtração e está vendo se o valor da subtração deu zero. Porque a subtração só vai dar zero se o x vale 70, né? Então, quer dizer que o malware está sendo debugado. E ele faz, ó, se o valor não for zero, quer dizer que eu não estou sendo debugado. Eu continuo a execução do programa aqui embaixo. E se ele for zero, se o resultado da comparação for zero, for igual, eu estou sendo debugado, o debugger está presente. E ele chama novamente aquela mesma função. Então aí nós vimos no código o uso da PEB para fazer checagem manual se o debugger está presente ou não na execução do programa. Então vamos ver agora na prática com o debugger mesmo essa execução aí. Então agora eu vou abrir o Oli. E vou abrir o malware aqui no Oli. Deixa eu ver, acho que foram 3. Acho que sim, né? Uma aqui com 2, offset 2, outra com 18, que nós não vimos, e outra com 68, exato. 3 verificações. Acho que ele faz mais depois ainda. Ó, porque ele chama aqui o debugger present de novo. Ele usa de todas as maneiras para ver se o debugger está presente. E isso é normal, hein? Os malwares fazerem isso. Hoje mesmo, hoje ou ontem, acho que foi ontem, ou hoje, um ex-aluno de outra turma do curso, ele mandou um e-mail para mim que ele estava analisando um malware, mas não conseguia debugar ele. É porque ele tinha técnica de anti-debugging, aí ele tinha esquecido do plugin que eu vou mostrar hoje, que nós usamos na aula. Aí eu falei para ele usar o plugin, porque o plugin faz com que essas técnicas não surtam efeito. E aí ele conseguiu debugar. Então vamos lá, então, ver no Oli como que é isso daí. Então o Oli parou justamente no push EBP, ó, que é exatamente nessa instrução aqui, ó, no entry point do programa. Então aqui logo nós vamos encontrar o uso do FS30, ó, que nós encontramos igual lá no AIDA. Deixa eu ver aqui. Não, nós estamos lá naquele código, o primeiro aqui, nós estamos aqui no push EBP. Que no AIDA nós viemos aqui, depois entramos na main aqui embaixo. E aí sim que nós chegamos no código de anti-debug.
Então vou colocar um breakpoint lá no OLE nessa linha aqui, ó, primeira linha que faz uso do FS30. Para saber o endereço que está essa linha, ou você dá o espaço, que o AIDA muda para a forma de texto, 403573, ou aqui embaixo mesmo na barra aqui do AIDA ele mostra o endereço também. Quarenta 3554. Então vou aqui no Ctrl G 403554. Aí eu sou redirecionado automaticamente aí para a função ou para instrução que usa FS30. Então vou pôr um F2 para pôr um breakpoint aí. Deixa eu arrumar a janela aqui de registradores da pilha. Eu já coloquei o breakpoint e vou executar. Eu já executei e a execução parou justamente na instrução que pega o valor o ponteiro da PEB, ó. Move FS30 para o EAX, que é essa instrução aqui, ó. Então vamos lá executá-la para a gente ver na prática esses retornos das funções. Então vou dar o F7, ó. E agora o EAX mais 2 vai ser jogado no BL. E aí depois nós vamos verificar o BL aqui, qual que é o valor que ele vai ter. Vou dar F7 de novo. Ó, o BL é o EBX, só que somente 8 bits dele. Então aqui, ó, aqui nos registradores está em vermelho o registrador que alterou o valor. Nós vemos que o final aqui do EBX ele está com 1, 01. Que como ele é 8 bits, cada dois ele só usa os dois últimos aqui, ó, o 0 1 final. O resto pouco importa para ele, porque ele acessou pelo BL. Então o final dele está 0 1. Então o 0 1 é o valor que foi retornado pela flag being debugged da PEB. Então se está 0 1 é porque o programa está sendo debugado. Então está certo o resultado. Nesse exato momento o malware detectou que ele está sendo debugado. Só que ele não fez nada ainda, né? Mas ele detectou já. Porque ele pediu o valor da PEB e a PEB falou que está sendo debugado, que é o valor 1. Se fosse 0, não estaria sendo debugado. Então eu vou dando F7 até ele entrar. Ele vai ter que entrar aqui, ó, nessa função aqui, que é executada quando é detectado o debug, a debugger present. Então vou dando F7 até entrar nessa função e para a gente ver o que a função vai fazer. Então vamos lá, F7, F7, F7. Ó, aqui tem o JE, que é a mesma coisa que JZ, que é jump if 0 ou jump if equal. Aqui, ó, esse JE aqui, que é o JZ, é a mesma coisa. Então ele não vai fazer o jump e vai entrar na call embaixo, ó. Ó, entrou na call. Agora ele está aqui nessa call. Agora eu vou dando F8, porque eu não quero entrar nas funções intermediárias aí dessa função que nós entramos. Então dando F8, ó. Vai executar get model file name.
Agora vai executar get short path name. Ops. Vamos dando F8 até chegar lá embaixo na shell execute. Aqui embaixo, ó. Porque aí nós vamos ver os parâmetros da função. A shell execute é para executar um programa no shell do Windows. Ó, aqui os parâmetros, ó. Aqui a gente mata a charada do que ele está tentando fazer, ó. Ó, o parâmetro da shell execute é esse, ó. E ela em si, ela chama o CMD, ó. File name CMD. Então ela vai chamar o CMD com esses parâmetros aí. Então ela vai executar isso, ó. Então, se o malware for detectado, o que ele tenta fazer? Ele usa o CMD para apagar o arquivo dele mesmo. E redireciona a mensagem de retorno para null, para nada. Então cmd/cdel e o nome do arquivo dele. Só que isso é uma burrice da parte dele. Porque isso não funciona, não vai funcionar. Como que ele vai apagar o arquivo se o arquivo está sendo usado, está sendo executado nesse momento? Então nós vamos ver que isso não funciona. Ele vai tentar, mas não vai conseguir apagar o arquivo porque ele está sendo executado. O Windows não deixa apagar. Então dando F8 aqui, ó. Executou a shell execute. Não fez nada, ó. Continua aqui executando. Então não apagou o arquivo. E aí sim ele vai finalizar o processo. Que nós vimos aqui, ó. A última coisa que ele faz é aqui, ó. Call exit. E aí finalizar o processo ele vai conseguir. Vou dar F8. Finalizou o processo, ó. Process terminated. Exit code 0. Então ele detectou o debugger e finalizou o processo. Tá. Vou reiniciar o debugger, clicar aqui em debug restart. Vou dar executar de novo para atingir nosso breakpoint lá no FS30. Atingiu. Agora vamos manipular manualmente o retorno dessas funções, ó. Então, primeiro que ele faz é a verificação do offset 2, né, da PEB, que é a bin debugged. Então vou aqui dar F8 até chegar no teste. F8, F8, F8. E vou executar mais um F8 para teste. Ops. Eu fiz errado aqui, peraí. Reiniciar. Aqui nós temos que manipular o EAX, ó. De novo, vou reiniciar.
só reiniciar e apertar e executar de novo que ele já para aí, por causa do breakpoint. Ó, vou dar até, dando F7 até antes de executar o teste. Ó, nesse momento o EAX está com o valor 1 aqui em cima. Ó. 1 quer dizer que ele está sendo debugado, que ele buscou lá da PEB. Então eu vou mudar esse valor de 1, vou pôr 0. Cliquei 2 vezes em cima do registrador e alterei, tá 0 agora. E aí meu teste vai falar que o valor é igual a 0. E aí ele vai realizar o jump e não vai entrar naquela call para finalizar o programa. Então ele chegou aqui, ele pulou essa call aqui, porque eu manipulei o retorno, e está aqui agora. Aqui é aquele segundo teste do debugger. Então eu vou fazer a mesma coisa. Aqui ele está comparando se compara se o valor da pilha é 0. Ele não está 0 aqui. Esse valor da pilha é o que está aqui. (12E7,5C). 12E7,5C. Eu vou tentar aqui alterar manualmente. Vamos ver se vai dar certo. Vou pôr tudo 0 aqui. É que essa verificação é que a gente não viu nos slides. Vou dar F7, vamos ver o que vai dar aqui. Olha lá, deu certo também. Eu pulei a segunda verificação aqui. Aqui, ó. Ele não entrou nessa call e veio para cá, que é a terceira. A terceira é aquela do 70, que nós vimos no slide. Então vou dar F, vou fazer a mesma coisa, ó. A gente vai observar os resultados, ó. Ele vai jogar agora no EAX o valor da flag 68. Ó, se nós vemos o EAX agora, ó, ele é 70. 70 quer dizer que está sendo debugado. Então ele vai subtrair 0 do EAX. Agora o EAX está 0. Ele vai jogar o EAX lá na pilha e vai comparar se o valor da pilha é 0. Ele vai ser 0, só que eu posso manipular também. 12E7,58. Vou pôr um valor diferente de 0 aqui, ó. Vou pôr 1. E ele vai pular aquela call. Pulou, beleza. Então, dessa forma manual é possível enganar essas funções aí, mas isso não é muito prático. É bom saber que é possível, mas não é prático. Então, para finalizar, nós estouramos o tempo já, mas só para finalizar aqui, vou reiniciar de novo. E agora nós vamos usar o plugin que faz tudo isso automaticamente. Então tem lá o botão no menu plugins, Phantom Options. Então nesse plugin, ó, ele tem opções para enganar tudo que é tipo de técnica de anti-debugging. Não sei se tem todas, mas tem muitas técnicas aí, ó. Muitas das que a gente viu. Por exemplo, ó, hide from PEB, que é a que a gente tá vendo agora. Então eu vou marcar ela, eu quero enganar ela. Ó, protect, fixa the string, block, ó, hook get the count, que é aquela que faz marcagem de tempo, process times. Ó, change Oli caption, que é para mudar o título da janela do Oli.
Esse daqui é para patch none of RVA and size, é para corrigir a vulnerabilidade do óleo, daquela que eu falei. E aqui tem outras que é relacionadas com o tempo também. Então aqui a gente só está usando da PEB, então só vou marcar o PEB, vou salvar. Então para qualquer técnica de anti-debugging que usa PEB, ele vai enganar essa técnica, vai fazer com que a técnica não tenha efeito. Então aqui está falando para reiniciar o debug desse programa para surtir efeito. Vou reiniciar de novo. Beleza. Agora eu vou dar o F9 para executar e parar no nosso breakpoint, que está configurado lá. Então agora vamos ver se o plugin vai ter efeito automático mesmo. Porque a gente está justamente naquela primeira verificação da flag 2, a flag do bin debugged da PEB. Então ela retornou 1 da outra vez. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ó. Então eu vou executando com o F7, primeiro da PEB, e jogo o valor da flag para o BL. Ó, o BL é o EBX. Se nós vermos o EBX aqui, ó, ele tá 0, o final dele, que é o BL, tá 0. Ó, vou dar F7 de novo. F7 de novo. Ó o EAX, quanto que tá? Tá 0. Sem o plugin ele é 1, porque o debugger está presente. Então o jump, ó, ele vai pular. Ó, nós estamos aqui. Estamos exatamente aqui, ó. Então no fluxo normal ele teria que entrar no debugger present, fazer essa call. Mas olha o que vai acontecer aqui, ó, da F7 de novo, pulou a call. Ou seja, a técnica com o plugin ativo, essa técnica aqui da PEB não surtiu efeito. Ele pulou, ele anulou essa técnica. Vamos ver a segunda, se ele vai fazer isso também. Essa aqui eu não sei se ele deve ter também para isso. Olha lá, ele também invalida a segunda técnica. E a terceira aqui, que é a do 70. Pelo fato de ele não chamar call, é porque ele invalidou a técnica. Olha lá, ó. Invalidou a terceira técnica também. Não chamou nenhuma dessas calls aqui, ó. Então o plugin está funcionando contra essas técnicas anti-debugging. Então era até aí que eu queria mostrar. Então tudo isso foi para falar, use o plugin. Tudo que eu expliquei até agora foi só para falar, ó, esse plugin funciona e é bom usar ele. Quando for debugar um malware e você descobrir que tem técnicas de anti-debugging, você ativa esse plugin aí do Phantom. Existem outros plugins também, mas esse daí também é bom. E aí ele vai tentar enganar o malware, não vai detectar que ele está rodando num debugger. Então era isso por hoje. Beleza? Não tem problema também. Por padrão pode ativar sempre. Ao invés de tentar descobrir se existe a técnica, você pode simplesmente ativar o plugin e debugar. Se ele não tiver técnica, não vai mudar nada. E se ele tiver as técnicas, ele vai enganar as técnicas. Então é mais fácil ativar já direto. Beleza, então. Obrigado aí. Boa noite. Até amanhã. Um bom descanso aí. Valeu, pessoal. Abraço.